Oi, oi! Mais uma live aqui, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui falando com vocês, contribuindo com temas bastante importantes na educação dos nossos filhos e pra gente mesmo, né? E hoje eu tenho uma convidada. Vamos aguardar a Jéssica aqui. Olá, Oi, tudo bem, Jéssica? Que tudo prazer estar bem? com você. Boa tarde a todos, boa tarde, Sibeli. Estou muito feliz de poder falar aqui com você na sua página e sobre um assunto que eu amo, né, e que é tão importante. Sim, com certeza. Eu queria, primeiramente, agradecer por você ter aceitado o meu convite. Eu quero que todos saibam que eu conheci a Jéssica num desafio que eu fiz 30 dias sem comprar. E assim, foi tão que eu falo para todo mundo o quanto eu amadureci, né? De como evitar o consumo, ter um consumo consciente num mundo que é tão cheio de excessos, né, Jéssica? Com Então eu quero que certeza. você se apresente, fale do seu trabalho, para que depois a gente entre nesse bate-papo sobre esse assunto maravilhoso. Bom, como a Sibeli falou, nós tivemos um desafio de 30 dias sem comprar. Na verdade, a minha trajetória na área financeira foi a partir desse desafio que eu tinha na minha vida de vencer o consumismo. Eu era uma poupadora excessiva e quando eu me tornei mãe, eu virei essa chave. Falei, não, agora eu tô grávida, eu mereço, minha filha merece o melhor. E eu trabalhava longe de casa, né? Eu achava assim bastante sacrificante, aí eu ficava pensando, nossa, eu venho até aqui, eu ralo para ganhar meu dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E eu comecei a comprar várias coisas que eu não precisava e coisas baratas de má qualidade. Só que eu estava totalmente movida pelo emocional. Eu não estava racional. O meu racional estava lá em pausa. Porque Sim, o emocional falava mais alto, né? Então, já grávida, eu pensava, minha filha precisa disso, daquilo. Eu fazia listas de coisas que ela precisava e gastava muito com bobeiras, assim, que eu na hora eu não percebia, né? E eu sou aham, bióloga e sou engenheira ambiental, então o consumo consciente já deveria estar, né, enraizado em mim, mas nessa sim. fase mais escapulida aí, e eu consegui perceber que eu estava tomando as piores decisões, né? E eu pensei, que exemplo que eu quero dar para minha filha se eu tô Sim, comprando um monte de coisa desnecessária, virando uma acumuladora de coisas baratas, né? sim. E foi aí que eu fiz um desafio de 180 dias sem comprar roupas. No desafio era roupas, acessórios, sapatos, tudo que era, né, para mim. E foi Sim. muito bom fazer esse desafio, porque isso foi, já faz uns. Minha filha tem 5 anos, eu acho que já faz mais de 4 anos que eu fiz esse desafio. E eu achei que eu não ia conseguir fazer 180 dias, achei que era um período muito longo, que era impossível. Sim, Quando meu marido falou pra mim um dia, você percebeu que você já tá há um ano sem comprar nada? Gente, eu fiquei um ano sem comprar nada meu pra mim. Deus. E aí eu vi que era possível, sim, viver melhor com as coisas que eu já tinha. Percebi que eu não sabia tudo que eu tinha, porque a gente vive Sim, muito no piloto automático, né, na correria. E a gente não tem muitas vezes tempo de organizar, né? E aí vai ficando aquelas peças lá esquecidas, aquelas coisas que a gente nem lembra que tem, a gente acaba comprando outras e a gente tem os vícios também, né? A gente usa as mesmas calças, as mesmas blusas e as outras vão ficando lá de lado. E eu comprava e virava mais uma que ficava de lado, porque eu comprava pelo sim, impulso, pelo emocional. E aí, com essa sim. decisão de não mais dar esse exemplo péssimo para minha filha, eu mergulhei aí na área de finanças, então eu pesquisei muito, eu fiz cursos, eu li livros, e aí, e eu vi o quanto era importante. Tá travando pra você ou não?
Tá sim. Ah, porque tá fazendo um Sim. de carregar, não sei por quê. Bom, eu vou desligar a internet do meu computador para ver se está consumindo muito aqui. Bom, e aí eu virei essa chave, né? Eu comecei a pensar muito melhor antes de fazer qualquer compra. E eu queria Sim. falar isso para o mundo e para as outras mães, né? E Sim. aí eu comecei um trabalho que era o Riqueza de Mãe. Nossa, o que que eu percebi muito? Que quando a gente quer ensinar para os nossos filhos algo, a gente precisa saber daquilo, né? E quando a gente Sim. não teve uma educação financeira na infância, isso não foi ensinado na escola, muitas vezes os nossos pais eles não ensinam porque é muito difícil para a geração dos nossos pais falar de dinheiro, porque agora é que a gente tem isso mais aberto. Antigamente não, antigamente Sim. as pessoas achavam que era perigoso falar de dinheiro, que não era assunto de criança, né? Para E criança. quando eu é isso, e quando eu entrei nas finanças maternas, né? Eu fiz uma semana das finanças maternas, então eu escutei muita gente falando de como isso é importante ser trabalhado, tanto na gente como na criança, porque a criança ela vai aprender agora, né? Algumas escolas têm introduzido esse assunto, mas ela vai aprender aquela questão racional da coisa. Então, é, a questão mesmo matemática, vamos dizer assim, né? Sim. E todo o restante fica com a gente, né, Cibele? Tudo fica com os pais. Como que a gente vai trabalhar isso, né? E aí eu fiz também o desafio dos 30 dias sem comprar. Eu coloquei 30 Sim. dias porque as pessoas já acharam muito 30 dias, mas eu tinha feito, né, o 180 que acabou virando um ano. E eu gosto muito de falar desse assunto porque eu descobri uma nova vida, né? Eu descobri uma vida com menos coisas, com menos necessidades. E aí eu descobri um mundo de oportunidades, né? Porque depois que eu comecei a fazer isso na minha vida, né? A racionalizar tudo, né? Eu preciso mesmo disso? Tem que ser hoje, né? É realmente importante? Quanto tempo eu já vivi sem isso, né? Então comecei a fazer várias indagações que eu tomava a decisão de não comprar. E aí o dinheiro podia ser investido numa coisa que eu realmente amava, né? Por exemplo, no meu caso, eu amo viajar. Então, eu fiz viagens para o exterior, tudo que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer, porque eu via como algo assim muito longe, distante, coisa de rico, que já era uma crença, na verdade, né? A gente até pode falar um pouco que vai conduzir aí. Que legal, poxa vida. Mas é isso que eu falo. Para mim, assim, o desafio caiu tanta ficha, mas tanta ficha, e eu comecei a colocar em prática, assim, na minha vida, na vida dos meus filhos. E não é mudança de atitude apenas, né, Jéssica? É tão engraçado que eu vejo, assim, eu sou psicóloga, além de coaching, o quanto a forma como a gente pensa interfere em tudo, né? É nas finanças, é na criação dos filhos, é nos comportamentos, é tudo, é uma coisa impressionante. Então, eu mudei a minha forma de pensar diante das coisas. E isso fluiu muito, muito, muito bem. Então, assim, levando em consideração que a gente vive num mundo de excessos. É comprar, 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 adquirir, adquirir, adquirir. Meus colegas têm, meus filhos têm, meu vizinho tem. Que dica, né? Você aí que é da área financeira, é difícil a gente falar desse consumo consciente, visto que a gente consome muito. Como é? Que dica você dá para que eu possa, então, trabalhar isso com as crianças, né? Como o meu público são mães, como trabalhar isso com os filhos, sem promover, de repente, problemas, né, nessa relação financeira deles, e também sem usando a razão e não a emoção. Então, quando a gente pensa na razão e na emoção, a gente sempre
pensa em questões relacionadas a dinheiro, né? Porque se a pessoa tá Sim, triste, ela compra alguma coisa, ou ela sai para comer fora. Se ela tá feliz e ela quer comemorar, ela também compra alguma coisa ou sai para comer fora. Tudo tá em torno do gastar, gastar, gastar. E aí, o que que a gente está perdendo muito, né, hoje em dia? São as experiências que acredito que você, assim como eu, Sibeli, tivemos na nossa infância, que é aquele sim, brincar livre, é aproveitar, né, o ambiente de um parque, por exemplo, a natureza, essas emoções, né, que estão aí de graça, né? Então, sim. observar as nuvens, o sol, que é igual para todo mundo, seja rico, seja pobre, ele vai estar lá. Então, essas coisas, elas, as crianças, na verdade, elas já têm, né, essa, como que se diz? Essa percepção muito mais forte do que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Então, quando a gente tem algum impulso de comprar e a gente faz isso da criança, ela toda vez que eu quiser comemorar, eu preciso comprar alguma coisa, né? Então, eu acredito muito no exemplo. Então, eu quero comemorar. Vamos sair para comemorar? Vamos fazer um piquenique no parque, né? Vamos dar uma volta de bicicleta. Que legal, que gostoso. Vamos fazer uma atividade em casa com alguma coisa que a gente já tem, porque a gente acaba muitas vezes trazendo esse costume para as crianças, né? Tem um Sim. exemplo que eu já dei muito já no meu canal lá, que é a questão da culpa, né? Nós às vezes sentimos disponível o tempo todo, precisar sair, né, trabalhar, enfim, deixar as crianças às vezes com alguém para poder resolver as coisas. E aí, quando volta, traz um agradinho, né? Traz um Isso. docinho, traz um presentinho, traz alguma coisa. O que que eu estou ensinando para a criança? Que a minha falta pode ser substituída por alguma coisa material, né? Sim. Que é uma coisa que a gente faz sem intenção, mas a gente já está ensinando a criança de que quando ela está frustrada, triste, né? Quando ela sente falta de mim, ela vai ganhar em troca um presentinho, né? Então, tem algumas atitudes que a gente precisa pensar muito bem antes, né? E uma dica que eu acho interessante que você falou, quais dicas que eu poderia dar para a gente Sim. diminuir esse consumo excessivo? É evitar mesmo a questão das propagandas. Sabe quando você está assistindo televisão e fica aquele monte de propaganda? Os canais infantis, Sim. eles são Puramente propagandas, meu Deus, né? só propaganda. Inclusive, a minha filha nem quer mais assistir quando aqueles canais que passam muita propaganda, ela fala: ai, mamãe, já põe no Netflix alguma coisa que não passe propaganda. Porque se a criança. Eu expliquei pra ela num momento que aquela propaganda, porque assim, passa aquele negócio incrível, né? Porque eles fazem Sim. toda uma animação, um jogo de luzes e uma música, enfim. Aí a gente compra aquela mesma coisa pra criança, é um bonequinho que não faz nada, né? Vou E dar um exemplo daquelas bonequinhas que vem na bolinha lá que as da meninas LOL. adoram. Ai, meu Deus do céu. Aquela bonequinha, ela não faz nada. Ela não faz Não. nada. Só que quando passa na TV, é um grupo de meninas e aquelas bonequinhas tudo e faz aquela ilusão para criança. Então a gente tem que ser Sim. sincera. A gente fica muitas vezes subestimando o entendimento da criança, né? Ah, mas só tem Uhum. 3 anos. Ah, mas só tem 4 anos. Não vai entender. Vai entender sim. Quando a gente explica de uma forma mais lúdica, com uma linguagem mais acessível, né? Não preciso falar algo muito. Ah, é o marketing. Não, não falo, é o Isso. marketing. Mas eu expliquei para ela de uma forma assim. Eu falei, olha, filha, essa bonequinha, ela não faz nada. Eles colocam essas luzes, essas cores, essa música para que a gente fique com vontade de comprar. Porque eles Sim. precisam vender. Então, Sim. aquela bonequinha, ó, ela não vai fazer nada, ela só é assim, e aí eu deixo ela decidir se ela realmente quer aquilo. Muitas vezes, quando eu explico que não é nada daquilo que tá aparecendo, ela mesmo desiste. E é uma outra dica também, deixar a criança tomar a decisão com base em fatores que você vai explicar para ela, né? Tem Sim. uma coisa que as crianças sempre fazem é
às vezes, assim, você leva num shopping. E vê um item lindo, maravilhoso lá, muito legal, uma boneca, né? Que eu tenho uma filha, então é mais fácil de falar de boneca. Ela vê uma boneca lá e aí, na hora, aquele impulso, né? Eu quero essa boneca. Aí eu falo pra ela, mas você já tem. Ela tem uma boneca que chama Laura. Mas e a Laura? A Laura já é sua filha há muito tempo, né? E o Matheus, que ela tem um bonequinho que chama Matheus. Então ela deu nome pra todos os filhos dela. E aí eu lembro que ela já tem. E ela fala assim: é mesmo, mamãe. Eu já tenho a Laura, já tenho o Matheus, então não preciso, não vou querer mais essa, sabe? Na hora ela já decide. Só que assim, isso demorou um tempo para eu entender que era possível. Porque muitas vezes as Uhum. mães ficam com um pouco, de uma ansiedade, assim, vamos dizer, de querer sair da loja logo. Não vai comprar, porque não quero, porque não tenho dinheiro. Não é porque não tem Sim, dinheiro. Não é porque só porque eu não quero. Porque eu não quero simplesmente para a criança não significa nada. Ela quer. O que importa é que sim, o querer sim. dela, a boneca vai ser para ela. De ter essa paciência de conversar e explicar e deixar a criança decidir. E aí, muitas vezes, se ela decide que quer mesmo, a gente negocia assim no sentido de, tá bom, então, que nem no quarto dela, a gente fez uma reforma e foi um presente de aniversário. Parece Aham, até aquela coisa chata, né, de ganhar panela no Dia das Mães. sim. Mas era uma coisa que ela gostaria de fazer, que ela, né, deu a ideia. Eu quero que meu quarto seja de unicórnio e tal. E eu falei pra ela, olha, reformar o quarto custa caro, então vamos fazer em comemoração ao seu aniversário. Então ela participa Eu desconectei, né? Para que a Jéssica peça a solicitação novamente, tá? Nós estávamos falando, né? Do quanto nós somos puramente movidos pelo emocional. Eu fiz uma live sobre alimentação e a gente viu o quanto, né? Se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou
Com qualquer emoção eu vou lá e como. E aqui a mesma coisa. Eu vou lá e gasto, né? O quanto a gente precisa trabalhar com esse emocional para ter comportamentos mais funcionais a respeito dos nossos comportamentos. Jéssica, Voltei. eu tirei você porque ficou Travada, né? muito. Isso. Aí eu falei, bom, daqui a pouco ela pede a solicitação novamente. Eu percebi, eu nem sei até que parte deu pra ouvir o que eu falei, né? Porque. Então, você aí falou da sua filha, que você explica, né? Explicou das bonecas e tudo mais, aí depois vocês estão mexendo com o quarto dela, ela participou de todas a escolha da tinta e tudo mais, parou nisso. Isso, então eu acredito num presente com significado. Então, imagina, se eu desse um objeto para ela e simplesmente ela ia deixar jogado, sinceramente, porque a criança ela tem aquele interesse por uns primeiros dias e depois fica lá, esquecida, ela se interessa por outra Exatamente. coisa e toda hora troca. Já o quarto, o que foi muito mais significativo porque ela participou de todas as fases, então ela aprendeu muito com esse processo. Então ela foi lá Sim. escolher a tinta, então já exerceu aquela poder de decisão mesmo, sabe? É uma coisa Sim. que eu acho também muito importante, porque muitas Quantos vezes anos sua nós. filha tem, Jéssica? 5, 5. Ó. 5, ela fez agora em julho. Muitas vezes, como pais, a gente vai e escolhe pela criança, né? E a Sim. gente acaba deixando de lado um ensinamento muito importante, que eu acredito que eu fui um pouco, como que se diz? Minha mãe não deixava eu escolher. E pronto, ela escolhia porque ela era Sim. mãe e acabou, né? Minha Sempre foi mãe assim, né? porque é outra geração. Hoje a gente já sabe que existem várias coisas que a gente pode fazer para estimular a criança a ter mais independência, ter a personalidade mais, né, é, Sim. colocada aí no auge, porque quando a gente não tem esse poder de decisão, não acredito. Ah, voltou. A gente fica naquela indecisão porque muitas vezes, durante toda a nossa infância, a gente não teve essa oportunidade, né? Então, Sim. quando a gente foi escolher, é claro que a gente não deixou tudo na mão dela, mas eu peguei as opções válidas e mostrei Ó. para ela, qual que você quer? Essa. E é tão legal fazer isso com a criança, porque ela já se sentiu importante, ela viu como a opinião dela, né, era válida. E ela já exerceu essa questão de decisão mesmo, sabe? Porque Sim, essa parte do habilidade nosso. de vida, né, Sim, Jéssica? com certeza. E ela escolheu tudo no quarto, né? Até a cortina, eu queria que fosse rosa, ela quis azul. E eu fiz azul como ela quis. Porque o quarto é dela, Sim, quem vai ficar lá é ela, exato. né? Então, foi assim, um aprendizado, ela se divertiu, ela participou. Então, quando chegou no aniversário, não ficou aquele falta de, ai, cadê meu presente? Não, ela tem um quarto lindo agora, reformado do jeito que Sim, ela queria. E ela sim, participou também com a mão na massa, ela pintou as paredes junto com meu marido. Então, a gente fez até um vídeo dela pintando lá, ela com todo aquele entusiasmo. E eu achei assim que ela aprendeu muito mais do que se eu tivesse comprado qualquer coisa que ela me pedisse, apesar dela nunca pedir nada mais, porque eu acho que ela já entrou nesse ritmo, sabe? Que ela sim. esses dias a madrinha dela perguntou pra mim o que que ela quer de Dia das Crianças. E aí foi muito engraçado, porque tem hora que eu tenho vontade de ter uma câmera 24 horas filmando, porque esses momentos Sim, a gente sempre perde, né? Eu exatamente. falei, o que que você quer de Dia das Crianças? Ela pensou assim, ela pôs até a mão, ela falou assim: Ah, não tô precisando de nada, eu não quero nada. Aí Uau. eu falei pra ela, mas não, mas a Dindinha quer Filho te de dar peixe, alguma peixinho é, coisa. meu bem. Exemplo é exemplo. A Dindinha quer te dar alguma coisa, né? Tal. Aí ela, mas eu não tô precisando de nada. Fala pra ela me dar uma moeba. Porque ela gosta daqueles slime, sabe, pra Sim, brincar e aquilo estraga rápido, né? Aí eu falei pra madrinha dela, ela morreu de rir. Aí a madrinha deu duas opções e falou, mostra pra ela escolher. Aí sim, ela escolheu entre as opções. Mas ela falou, eu não tô precisando de nada. Mas por que que ela fez isso?
porque ela já viu que eu e meu marido, a gente tá nessa vibe, né? A gente tá Sim, comprando só o que a gente realmente precisa para desacumular e para a gente poder fazer as viagens, que é o que a gente mais gosta de fazer. Por isso que quando sim. eu falo de educação financeira, eu falo que não existe uma receitinha pronta. Porque cada família tem um sistema, cada família gosta de uma coisa diferente, valoriza coisas diferentes. Então, não vou falar assim, Exatamente. ai, todo mundo, né? Então, essa é uma dica essencial que eu acho que a gente tem que falar aqui nessa live. Defina quais são os seus valores. O que você mais valoriza? O que te faz feliz nessa vida, né? Porque se eu ficar Sim, fazendo o que todo mundo está fazendo, a gente vai naquele piloto automático, a gente fica naquela insatisfação contínua, né? Parece que exatamente. nunca nada tá bom. Isso, e eu nunca consigo nada, todo mundo consegue tudo, né? Só para mim que não dá certo, não é assim? Esse é uma grande cilada, né? A gente ficar seguindo os perfis aí nas redes sociais e ficar achando que a vida dos outros é linda, maravilhosa e que a Top. gente nunca vai chegar naquele patamar porque a gente tá. E daí, às vezes, você nem quer chegar naquele patamar porque não é o que Sim, você valoriza, né? Só que quando você vê uma sim, imagem linda, maravilhosa, muitas vezes você não você não pensa em todas as etapas, né? Às vezes a gente vê pessoas aí mundo afora. Eu peguei um contrato esse ano de 25 viagens. A princípio, eu falei assim: nossa, eu amo viajar, que maravilha, eu vou conhecer um monte de lugar. Gente, não era nada daquilo. Porque eu ia viajar trabalhando, era uma correria danada, voos com escalas enormes, para lugares ruins. Eu fui assim, lugar que não tinha estrutura. Já cheguei em lugar assim, eu fui para Rondônia 3 vezes. E lugares assim que você chega no lugar, não tem nem onde almoçar. Aí foi um perrengue danado. Então, quem via as minhas postagens, apesar que eu sou muito sincera, então eu falava dos perrengues, mas quem vê assim, a pessoa viaja o Brasil inteiro, nossa, que delícia. Não, ó, eu sim, abdicava da atenção que eu para minha família, porque às vezes eu saía daqui na terça e voltava na quinta. Ficava 3 dias sem ver sim, a Lana, né? E não conseguia desfrutar do que eu mais gosto, que é ficar com a minha família. Então, o que eu queria sim, viajar era com a minha família por lazer e não a trabalho. sim, Que tem exatamente. essa questão da gente criar a nossa realidade também, né? A gente vai atrás das coisas que a gente deseja. Às vezes, né, a gente acaba criando uma realidade que a gente não queria quando a gente está no piloto automático, que foi o que aconteceu Sim, comigo. Eu queria viajar, viajar, viajar e com certeza consegui viajar, mas não do jeito que eu queria. não da forma como você idealizou, né? A É, Kátia está até colocando aqui que ela tem uma mania muito, né, horrorosa de falar que não tem nada que querer ou não querer, quem manda sou eu. Dentro da disciplina positiva, eu falo, né, do meu projeto Educando com o Coração, não é que a gente vai deixar a criança resolver tudo, mas é você dar poder para ela, porque a criança gosta de ter esse poder, dentro das possibilidades que você acha viável, né? Porque se a sua filha quisesse um quarto roxo, com bolinha verde, com cortina amarela, teto laranja, provavelmente você fala, não, desse jeito não. Mas dentro das possibilidades, olha, você quer esse rosa ou esse roxinho? A cortina rosa ou azul? E com certeza, dentro dessas, né, possibilidades, a gente chama de escolhas, né? Então, escolhas limitadas, que é justamente aquilo que é possível dentro das possibilidades, né, Jéssica? com certeza. Até roupas. Eu já tive bastante trabalho com a Lana com roupas. Sim, Porque para ela tudo aperta, não pode encostar a calça na cintura dela, que ela fica irritadíssima. A lágrima chega a pingar lá no chão, né? Pra gente parece um exagero, mas a criança tá sentindo aquilo, né? sim, Então, o sim, que que eu comecei a fazer já desde muito pequenininha, uns 2 aninhos, o que que eu fazia? Há muitas pessoas que não
conhece a disciplina positiva, que, sabe, mais das antigas, vamos dizer assim, falava assim, você tá sim, louca, você vai deixar sua filha escolher a roupa, né? E eu sabia, eu tinha meu coração tranquilo de que eu estava fazendo o melhor que eu podia. Então, o que que eu comecei a fazer, né? Eu deixava 2 a 3 no máximo, né? O ideal é duas, mas sim. eu deixava de 2 a 3 opções para que ela escolhesse. Gente, mas eu resolvi um problema aqui em casa que tava me deixando louca, porque todas as roupas que eu colocava nela não dava certo. E a gente não conseguia sair no horário para os lugares. E aí eu comecei a dar esse poder de escolha para ela em várias situações. E eu acho que na área financeira a gente pode fazer isso sim, e muito. E sempre que a criança despertar o interesse em saber de algo, eu não preciso falar de dinheiro o tempo todo com a criança. Mas ela Sim. despertou interesse em saber de alguma coisa. Que nem uma vez ela me perguntou sobre o cartão. Na verdade, ela não me perguntou sobre o cartão. Eu falei em algum momento que eu estava sem o dinheiro e era um lugar que só aceitava dinheiro em espécie. Aí ela falou, mas usa o cartão. Aí eu expliquei para ela, mas o cartão precisa ter dinheiro lá no banco para poder pagar aquela conta. Não é o cartão que Sim, paga. Na verdade, tem o dinheiro no banco, aí quando passa na maquininha, vai estar escrito o valor e ele vai ser descontado, vai sair lá do banco e vai para aquela pessoa. Então, às vezes a gente sim, subestima a criança e não quer explicar né, um conceito que parece ser mais complicado. Mas funcionou tão bem, mas tão bem, porque ela tinha interesse, né? sim, Eu acredito que a criança, ela vai ter interesse em fase. As crianças, cada uma tem seu momento, elas vão ter o interesse, né, com idades diferentes. Por isso que eu falei que não tem uma receitinha, não vai ter uma idade ideal. Falar assim, ah, a partir dos 4 anos você vai ensinar para o seu filho fazer um planejamento financeiro. Não. imagina. Se ele perguntar, se ele quiser saber, né? Teve uma aluna do meu curso lá do Poupar para realizar, que o filho dela queria um aniversário no buffet. E ele tinha 8 anos. E aí ela combinou com ele deles poupar, né, durante o ano todo, ao invés de comprar presentes nas datas comemorativas ou dos avós, algum parente que dá presente, aí ela combinou com todo mundo, olha, esse ano, como ele quer fazer a festa, não precisa dar presente para ele. Se você quiser mesmo dar um presente, pode dar o valor do presente para ele que ele tá fazendo uma poupança para fazer o aniversário. E aí eles fizeram o Sim, aniversário com o dinheiro dele e dela, né, juntos. O que ela poupou de comprar para ele de presente, ela investiu em fazer essa festa, investir, né? sim, Então foi uma coisa que assim, para ela foi muito bom, porque para ela era muito difícil poupar, então ela fez esse exercício, né? Com louvor, porque conseguiu fazer o aniversário. E ao sim, mesmo tempo, ela conseguiu passar essa educação financeira para ele, porque ele fazia as contas, como ele já tinha 8 anos, ele já sabia fazer algumas contas. Então ele fazia as contas, ele fez tudo bonitinho, quanto que custa, quanto que precisa, quanto que eu tenho. Então, assim, foi um ensinamento muito grande, mas porque ele tinha interesse. Eu não posso falar assim, ah, então se o sim, seu filho tem 8 anos, você já pode explicar isso para ele. Não. Eu acredito muito no exemplo e no interesse. E sim, aí, essa questão de, ah, eu não posso falar para o meu filho. Pode, né? Muitas famílias passam por problemas financeiros e não querem que a criança saiba, porque é um problema de sim, adultos, né? Ah, eu vou criar uma crença de escassez, de que a gente é pobre, enfim. Eu não acredito muito nisso, porque assim, eu acredito na mesmo dentro da família. Como funciona o dinheiro, a gente pode ir explicando para a criança aos poucos, sem rigidez, né? Sem falar. Porque assim, às vezes as pessoas têm problemas financeiros na família e aí escondem da criança. E quando a criança recebe um não, ela fica frustrada, porque ela não está ciente daquela situação, sim, né? Então, sim, eu tô falando nesse sentido, da ciência mesmo, da criança saber o que está acontecendo, né? E aí cabe aos pais avaliar qual é a fase que o filho tá de discernimento para poder usar as melhores, né, palavras para falar. Agora,
Deixa eu lembrar aqui, como que ela falou? Não tem nada que querer ou não querer. Eu ouvi isso a minha vida toda, né? Então eu acho que isso faz com que a gente seja mais inseguro e indeciso, né? Porque sempre tive alguém Exatamente. para decidir por mim. Agora, se eu tô ciente da situação da minha família, se eu tenho poder de decisão, se me dão opções, eu já vou desenvolvendo, né? Essas habilidades Sim, para minha vida, tanto hoje como no futuro, né? E a até parte. porque, até porque é exatamente na infância que a gente tem que garantir isso. Se a partir do momento que eu falo, né, que para os meus filhos que eles não podem querer e quem manda sou eu, provavelmente eles vão ter muita dificuldade na hora de decisão. Eles vão sempre precisar que alguém decida por eles, né? E isso é muito complicado, porque aí vai ter coisas que ninguém pode decidir por eles, a não ser eles mesmos. Né? A mesma coisa se tua filha falasse assim, mamãe, nós temos um celular tocando aqui, meu Deus. Mamãe, que cor que eu pinto o meu quarto? Ah, você que sabe, filha. Não, mas eu não sei que cor que eu pinto. Então, se a gente já vai trabalhando com essas habilidades logo cedo, o poder de decisão vai ficando muito mais trabalhado para eles e tomar, fazer escolhas não vai ser frustrante, não vai ser difícil, não vai gerar conflitos, né? Com certeza. E a questão da ansiedade também, que a gente estava falando, né, Cibele? Sim, Eu já tive um período, né, principalmente, foi assim, a maternidade chegou para mim como um divisor de águas, né? Eu era uma pessoa e sou outra agora, e eu até brinco que eu não me lembro mais como eu era antes de ter minha filha. Foi uma coisa sim. assim que mudou toda a minha vida. E eu era muito ansiosa. Eu era muito ansiosa mesmo. Eu não tinha paciência de esperar pelas coisas, né? E eu tive que vencer essa ansiedade. Porque eu descontava, né? Como eu contei aí no início da minha gestação, eu descontava nas compras. Cada pessoa tem uma válvula de escape, né? Tem gente que desconta na Olha, comida. Jéssica, só interrompendo, teve uma mamãe, a Adriana, que ela fez exatamente, ela deixou na caixinha de perguntas isso, que com agora a fase dela, né, de mãe, ela desconta muito o emocional gastando. E ela tá percebendo assim que ela vem gastando com coisas muito desnecessárias. Então, que a ansiedade dela vai para o gastar. Ainda ela até brincou, se olhar a conta bancária ou a fatura do cartão, é uma estratégia para redução de ansiedade. Então, se você puder também tá colocando isso, pelo jeito, a sua história é bem parecida com a dela, né? E ela está aqui nos assistindo. Dri, ouça a dica aí. Ah, que legal. Então, eu tive que vencer essa minha ansiedade também, porque não é nada saudável, né? A gente ter uma válvula de escape, então, qualquer vício é pautado nisso, né? A pessoa que fuma, ela tá ansiosa, ela vai lá, fuma um maço de cigarro. A pessoa que gosta de doce ou come demais, ela tá ansiosa, ela vai lá e come um monte, depois se arrepende. Então, tem isso também, né? Você vai lá, tem a sua recompensa, acalma a ansiedade, mas na mesma hora você já volta para aquele estado emocional negativo que é a culpa, né? E aí você Exatamente. fica mais ansiosa e aí vai lá, consome mais, e aí culpa, e é um círculo assim vicioso, você não consegue sair daquilo. Só que como ela mandou essa questão, ela já tem um ponto super positivo, ela já tem consciência de que ela tem Consciência. esse comportamento. Então, se Sim. ela já sabe que quando ela tá ansiosa, ela compra, né? Então, o que que ela precisa fazer? Encontrar uma outra opção que também a satisfaça, né? Para que ela saia dessa questão do comprar. Então, uma coisa que satisfaça e que seja, é lógico, benéfica, né? Então, E no meu gratuita, né? caso, no meu caso, o que ajuda e muito por causa dessa ansiedade.
Muito por causa dessa ansiedade, porque o que que eu fazia? Eu passava essa angústia para a Lana. Então, ela Sim. chorava muito por períodos muito longos. Ela chegava a chorar 40 minutos sem parar e sem eu descobrir o que que era. E a psicóloga, até pensei, meu Deus, minha filha vai morrer, não vou descobrir o que que ela tem, né? Só que ela não tinha nada. Eu levava no médico, ele examinava e falava, tá perfeito, não tem nada acontecendo. Sim. E aí minha terapeuta ela me explicou, por mais que você, por fora, não esteja falando nada, não esteja transmitindo nada, ela sente essa sua ansiedade, essa sua angústia. Você precisa vencer isso. Não adianta você querer é, mostrar pra todo mundo, porque eu sou uma pessoa calma. Sim. Ah lá, ela tá falando, nossa, exatamente acontece isso com minha filha. Então, e eu tive que trabalhar isso. O que que eu comecei a fazer? Né? Para muitas pessoas não resolve, porque cada caso é um caso. Mas para mim, Não, cara, valeu muito exatamente. a pena eu começar a fazer meditações. Então, eu comecei a fazer meditação assim, bem curta, porque até para isso eu ficava ansiosa. Eu olhava lá Sim, que era muito agitada, né? 4 minutos de meditação, eu falava, meu Deus, não vai acabar. Então eu comecei a pegar de 2 minutinhos, respirar fundo, né? E tentar mesmo me acalmar. A questão da compra, uma dica, é isso mesmo. Ela tá falando como se ela fosse meu para-raios. E é isso que acontece mesmo com a criança. Quando a gente tá Sim, mal, a criança sente isso. E ela se sim, é sente irritada espelhamento, né? Na também. verdade, é o espelhamento. Eu vejo, eu sinto e eu faço. Com certeza. E era o que acontecia. Então eu comecei a fazer a meditação. Exercício físico também para mim ajuda muito, porque aquela adrenalina que a gente, né, produz Sim, na hora do exercício, ela me deixava com aquele sentimento mais assim de missão cumprida, de ai que bom, né? sim. Então, e outra coisa que é uma dica muito importante para quem é consumista você foi no shopping. Nossa, vou comprar aquela blusinha, não me aguento. Aguenta. Aguenta até a semana que vem. Se você vê que você realmente precisa da blusinha, que você realmente quer, você vai lá e compra. Porque é diferente você querer e você precisar, né? Sim. Então, muitas vezes você quer pelo impulso e é uma coisa que não tem nada a ver com você, não faz sentido para você e é só mesmo para suprir aquela necessidade emocional daquele momento. Então, se você esperar por um período, aquela ansiedade passa e você pensa, nossa, aquela blusinha não tinha nada a ver, ainda bem que eu não comprei, né? Ainda Ou bem que você esse dia. pode, ou você pode dentro, é um hábito que eu tenho. Como eu gostava, né, muito de comprar e a gente vai amadurecendo, né, financeiramente, vai amadurecendo em todos os aspectos. Às vezes, quando eu quero alguma coisa, eu falo assim, bom, eu quero ou eu preciso? Eu vou comprar, por exemplo, meus filhos estavam precisando, necessitados de roupa, porque de um ano para o outro perde muito roupa de frio. Então, era uma necessidade, não era porque eu queria comprar. Então, quando você também já sai e se questiona, eu acho que isso diminui um pouco a ansiedade, né, Jéssica? Com certeza, e você fazer listas é interessante também. Então, seu filho precisa de roupa. Tá, o que que ele precisa? De um pijama, de frio, de calor? E aí você listar aquelas coisas que ele precisa para quando você chegar na loja, você não cair na tentação de pegar alguma coisa só porque é bonito. Porque você sabe que Sim, criança cresce muito rápido. No meu caso, a maior tentação eram as promoções. Então eu comprava sim, alguma coisa para Lana assim, que ela não estava precisando, né? E aí porque estava muito barato. Só que aí não dava nem tempo de usar. Então eu tenho um monte de roupas que eu passei pra frente, né? Doei, porque ela nem usou e eu comprei nesse impulso de promoção. Nossa, imperdível. Nossa, sim. essa marca é cara e tá R$19,90, não posso perder, né? E vou Então, comprar para deixar para o próximo ano. Para quê? nossa, esse de comprar pro próximo ano é terrível, porque aí você compra essa. A Lana agora tem 5, já tá usando 8 e ela é pequenininha. Mas aí, Sim, porque ela gosta de tudo grande, né? Largo, tudo incomoda. Mas enfim. Se eu for comprar pro ano que vem, comprar 10,
E se no final, no começo do ano ela já estiver usando 10 e não tiver frio e até o frio já não tá usando mais 10, a Sim, gente não tem como ter certeza, né? E aí eu sim, já caí muito nisso também, desse erro. Então por isso que as listas, é uma coisa assim, você anotar mesmo o que que a criança precisa, o que você precisa, porque a sim, gente também cai muito nessa tentação, né? Eu tô fazendo um desafio no meu YouTube lá do Organizar para Economizar, que é levantando a questão de você não sabe tudo que você tem. E sim, realmente a gente não sabe porque muitas coisas vão ficando esquecidas ou estão deixadas em vários lugares diferentes. E eu fiz aqui ontem uma organização das minhas maquiagens, dos meus cosméticos, e eu descobri que eu não preciso mais comprar isso por anos, porque eu tenho muita coisa. E acontece sim, igual as roupas, a gente costuma usar todos os dias as mesmas e as outras vão ficando esquecidas, né? E aí, para a criança a mesma coisa, né? Enquanto a gente cuida das coisas dos filhos, a gente também tem que se atentar a isso. Aí eu falei no vídeo, que eu tava fazendo um vídeo, eu pensei, vou anotar o que eu estiver precisando. Quando eu terminei de organizar, eu falei, nossa, não preciso de nada. Antes de sim, organizar, eu tinha pensado, eu preciso de um delineador, eu preciso de um batom que eu queria um vermelho diferente. Aí eu fui olhar tudo que eu tinha, nossa, eu já tinha. Eu tenho duas cores aqui que misturando dá o vermelho que eu queria. Eu descobri que eu tinha dois lápis a mais aqui que eu nem lembrava, que servem como sim, delineador, ou seja, eu não preciso de mais nada. Então, fazer essas listas ajuda muito também. E ajuda também na ansiedade. Porque às sim, vezes a gente fica na ansiedade de comprar alguma coisa e aí eu posso comprar aquilo que está na lista, que realmente é aquilo que eu preciso mesmo e que eu já sei e tenho sim. certeza que é necessário. E aí tentar não sair da lista também, né? Porque não adianta você ir lá comprar uma Sim. calça preta e sair com três blusinhas junto com a calça. Sim. Jéssica, a gente tem. Nossa, tá tão bom. A gente tem só cinco É, minutos. então Só eu cinco imaginei que estivesse minutos. acabando aqui. Bom, na verdade é isso, né? A gente precisa é, ter a consciência, né? Meu esposo aqui em casa, ele é super exagerado em termos de encher geladeira. E meus filhos, ele não come legumes, não come verduras, e ele lota aquilo lá. Então hoje eu falo assim, amor, você vai no mercado, você pega duas cenouras, você pega isso, você pega aquilo, e a gente compra mais vezes do que deixar armazenado para a semana, para o mês, para a semana, uma quantidade que vai estragar na geladeira. Então, às vezes as pessoas acham que para mudar, Jéssica, isso em todos os aspectos, para mudar, acha que precisa de grandes coisas e de grandes ações. E a gente começa a mudança com pequenas coisas. É isso que vai fazer depois uma diferença grande. Porque às vezes eu já quero começar tão assim, naquele nível, né? E eu não adiante. Então, começo devagar, com certeza isso vai se tornar um hábito e acontece a mudança quando a gente menos espera. Com certeza, Sibeli, perfeito. Eu agradeço o convite. Eu amei estar aqui com você, falando desse assunto. A gente pode até pedir para o pessoal aí sugerir outros assuntos, a gente pode fazer mais vezes, né? Essa Ótimo. conversa. Te convido para fazer uma live lá comigo também. Depois a gente marca e anuncia aí para o pessoal. Muito Sim. feliz de estar aqui Fala o e seu queria. YouTube para os meus seguidores. É o Jéssica Andrade, Riqueza de Mãe. Jéssica Andrade, Riqueza de Mãe. Isso. E para quem agora também estou com um canal, o meu está começando. Cibele Simões, Lande, já tem alguns vídeos lá, então nos acompanhem, a Jéssica é maravilhosa. Ai, Quero obrigada. agradecer, Jéssica, pelo seu sim, por toda essa riqueza de conteúdo, né? Também agradecer a todos vocês, a todos que tiraram esse tempinho para nos assistir, para nos acompanhar. É isso mesmo, a gente precisa estudar, precisa evoluir para sermos mães melhores, pessoas melhores, para um mundo melhor. Com certeza, para criar filhos melhores para esse mundo, né? Obrigada, Exatamente. Cibele. Um beijão para todo mundo. Beijo, Cibele.
Beijo, que possamos educar sempre com o coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.